Oiê, hoje a gente vai falar de 3 motivos pelos quais a gente costuma abandonar os nossos projetos. E é importante a gente deixar claro aqui que algumas pessoas, né, alguns perfis são mais propensos a fazer isso, a ter muitos projetos feitos, mas não concluídos. Então, a gente já começa com o primeiro motivo deles, que é personalidade, um traço de perfil. Tem muitas pessoas que são ótimas em começar, são muito boas em iniciativa, são super entusiasmadas, mas elas não têm tanta energia para cuidar daquele projeto até ele ser concluído. Então, se isso é um traço de perfil que você tem, é importante que você tenha, né, autoconhecimento, que você saiba que você está sempre agindo, que é um comportamento padrão que você tem, para que você encontre ferramentas, busque formas de dominar, né, de controlar esse traço do seu perfil, para que você termine pelo menos aquelas atividades que você tem muito interesse em finalizar. Porque se for um traço de perfil, você é uma pessoa muito curiosa, criativa, está sempre começando, está sempre com entusiasmo por coisas novas, mas você não tem aquela energia toda para finalizar essas atividades. Então é natural que você abandone alguns projetos, porque eles já não estão trazendo mais aquela coisa, né, aquele frisson, aquela energia toda que você tinha no começo. Eles já não são mais aquilo que você esperava. Então existem maneiras de você controlar um pouco isso, né, você é muito energético, muito bom em começar, e a gente pode identificar isso no seu perfil, mas concluir não é a sua praia. Então, por exemplo, você poderia se associar a alguém. Você começa o projeto e outra pessoa dá continuidade, cuida daquilo para você, para que aquela conclusão, né, esteja ali junto com você, para que a conclusão realmente aconteça. É por isso que muitas empresas, né, elas colocam perfis diferentes em uma equipe para que as coisas aconteçam dessa forma. Vai ter pessoas que vão iniciar com energia e entusiasmo, vai ter pessoas que vão cuidar daquele projeto para que ele seja finalizado, tá certo? Então, esse é um dos motivos pelos quais você pode ter muitos projetos que não são concluídos. O segundo motivo pelo qual você pode começar muitas coisas e não terminar é a falta de clareza, a falta de conhecimento das suas motivações para que aquilo aconteça. Então, eu vou dar um exemplo aqui que não é o comum, porque nesse caso você costuma terminar, mas digamos que o seu chefe chegue para você, peça uma planilha e não explique por que ele quer aquela planilha. Você vai ficar em dúvida: será que eu coloco essa informação? Será que eu coloco outra informação? Será que essa planilha precisa disso ou de outra questão para atender a demanda dele, né? Em geral, isso não acontece muito em empresas, porque você já sabe o que você tem que fazer e o seu trabalho é concluir aquilo que foi pedido. Mas se é na sua vida pessoal, se você começa uma coisa sem saber o motivo pelo qual ela deve ser feita, né, influenciado, por exemplo, por outras pessoas, você também não vai ter tanta energia para concluir, porque vai chegar um momento que você não vai saber exatamente pelo porquê. Por que que você está fazendo isso? E você não vai ter aquela vitalidade e aquela vontade de concluir. Então, entender os seus porquês, entender os motivos pelos quais você deu início a uma ação, começou um projeto, entender que ele é um desejo seu realmente, não vindo de externos, né, de outras pessoas, de influências alheias, vai te ajudar a concluir coisas com mais facilidade. Então, você vai deixar coisas pelo meio do caminho com menos probabilidade do que se você for influenciado externamente e não reconhecer aquilo dentro de você, aquela necessidade, aquele desejo. Então, um dos motivos, né, que a gente pode ser levado a desistir de projetos é não ter motivação interna suficiente para concluir. E o terceiro motivo, para a gente finalizar esse vídeo hoje, que leva, né, nos leva a deixar de fazer nossos projetos, deixar as coisas pelo caminho, não concluir, é a falta de confiança na sua capacidade de concluir. Então, quando isso acontece, quando você acha que não tem tudo que precisa, por exemplo, você começa um projeto, se depara com um desafio que é aprender uma habilidade nova. Vamos dizer que você começou o seu negócio e agora precisa fazer um site, você não tem como contratar. Então, essa falta da habilidade de concluir o site, né, de fazer esse site, vai te levar a desistir do projeto inteiro, porque você não confia que vai ser capaz em
encontrar, em aprender essa habilidade para concluir esse projeto que você tem. Então, nesses casos, é importante que você se cerque de todas as informações necessárias para que esse projeto seja realizado, para que você faça ele e identifique quais habilidades você tem e como você vai desenvolvê-las para que você tenha a confiança necessária quando o desafio chegar, né, quando o desafio se apresentar, você possa superá-lo, tá certo? Então, aqui hoje a gente falou de 3 motivos pelos quais a gente normalmente abandona os nossos projetos. Esses motivos não estão ligados à procrastinação, preguiça, não tem nada com, né, com essa situação específica, são outros fatores, e muitas vezes a gente se sente culpado, né, sente que foi preguiçoso, sente que procrastinou, e na verdade não foi exatamente isso. Pode ser do seu perfil começar, ter muita energia para começar e pouca energia para concluir. Isso é normal, várias pessoas são assim. Pode ser que você não encontre um porquê muito forte para que essa ação seja concluída, e pode ser que você também encontre aí falta de confiança para concluir, porque falta uma habilidade, falta um conhecimento, uma informação que você ainda não tem para terminar esse projeto. Então, em todos esses, né, fatores, em todas essas questões, você pode encontrar soluções, né, desde que você consiga visualizar aí no seu perfil, né, ou na sua jornada, qual deles estão impactando você.